Sobre o processo seletivo, vou falar um pouco sobre o edital, né, e os procedimentos para que vocês possam participar, então, do processo seletivo. Vou voltar aqui à minha apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas também sobre as linhas, podem colocar no chat, tá bom? E eu vou tentar compartilhar com vocês, então, a minha apresentação aqui sobre o processo seletivo, né? Bom, como eu comecei a explicar para vocês, temos aqui na página do programa, né, que é o da Unesp de Marília, marília.unesp.br, nós temos ali um link da pós-graduação em Ciência da Informação e logo na página inicial você tem um link no canto superior direito, tem ali Processo Seletivo 2023, mestrado e doutorado. Se você clicar ali, né, vai abrir uma janelinha ali, uma abinha, você tem acesso ao edital completo com todos os detalhes, né, do processo seletivo e já o link para fazer a sua inscrição, né? Bom, aqui é a página, né, do sistema em que você vai poder fazer a submissão dos seus documentos, etc. Muito bem. O processo seletivo, ele está previsto, como eu já havia colocado, a partir do dia 1º, né? Por isso o lançamento no dia de hoje. Então, a partir do dia 1º até dia 9 do mês que vem, né, do mês de setembro, já estou aqui entrando em agosto, até 9 de setembro você pode fazer a sua inscrição. Nós estamos oferecendo agora, são 15 vagas para o mestrado e 15 vagas para o doutorado, né? A leitura do edital é muito importante, até por isso a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, tá? E tentar esclarecer as dúvidas, etc. Né? A inscrição, como eu já mostrei, é pelo sistema da Unesp, então pela internet, nada em papel, nada presencial, tudo à distância pelo link que eu já mostrei para vocês, né? Também tem uma taxa de inscrição que tem que ser vista aí com antecedência. Muito bem. O que é necessário, né? Para os candidatos ao mestrado, ele tem que ter o diploma, né, da graduação, e pode ser bacharelado ou licenciatura, e também aqueles formados em cursos de tecnologia, né? Mas tem que ser com o mínimo de 2.000 horas esse curso de tecnologia. Então, é importante ter esse cuidado, né, de observar isso. Então, tanto formados em bacharelado, licenciatura e tecnologia podem se inscrever. Caso você ainda não tenha concluído o seu curso, é possível participar, porém você vai ter que apresentar, dentro do prazo estabelecido no edital, a apresentação, né, de como você vai concluir, de quando você irá concluir o seu curso, né? Ali está a data de 30 de abril, lá no final, mas, enfim, foi um lapso aqui para atualizar a data, enfim, junto com a documentação você tem que dizer, né, quando você pretende, e dentro do prazo ali estabelecido no edital, logo no início das atividades, né, do programa, caso você venha a ser selecionado, você tem que apresentar, então, o documento de conclusão. Não é possível realizar a graduação e a pós-graduação simultaneamente, né? O que é permitido é você fazer a sua inscrição e, se aprovado, você apresentar logo no início das atividades o diploma, ou seja, você precisa ter concluído de fato o seu curso. Em relação ao doutorado, a mesma coisa, você tem a possibilidade de se inscrever, mesmo não tendo defendido, né? E de preferência com a graduação, bacharelado, licenciatura, ou ainda os 2.000 horas, né, do curso de tecnologia e a ata de defesa do mestrado. Tá? Se você ainda não concluiu a mesma coisa, você pode apresentar um documento se comprometendo a depois entregar o certificado, né, de defesa,
logo no início das atividades do programa, caso você venha a ser selecionado. Né? Que documentos são esses que você precisará apresentar no ato da inscrição? Né? O projeto de pesquisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele na sequência, né? Alguns detalhes a respeito dele. O seu histórico de graduação, o Lattes, né? Devidamente preenchido. Existem, quem tiver dúvidas sobre o que é o Lattes, enfim, é um currículo online que é feito pela plataforma Lattes, né, no site do CNPq. Se você procurar, vai encontrar vários vídeos ou tutoriais de como preencher, de como detalhar, caso você ainda não tenha. Né? No próprio no canal nosso, a gente tem, no canal da Unesp, você vai encontrar orientações sobre como preencher o Lattes e, enfim, esse é um item essencial. Ali a gente coloca toda a nossa vida acadêmica, publicações, projetos e atividades que a gente desenvolve, e ele é padrão para várias atividades acadêmicas, não só na Unesp, como em outras também. Enfim, é fundamental que você tenha esse currículo Lattes, né? Tem esse perfil e o currículo esteja devidamente preenchido. Bom, nesse currículo Lattes, como eu falei, você vai colocar todas as suas atividades acadêmicas, mas não basta apenas informar essas atividades através do Lattes, você tem que comprovar. Então, se você informar no Lattes que você tem publicações, que você participou de eventos, que você teve projetos, você também tem que anexar comprovantes dessas produções. Não precisa ser o artigo completo ou o livro completo, mas as folhas iniciais, etc., que comprovem que de fato você realizou aquela atividade, tá? Então, é o currículo Lattes com a sua devida documentação ali comprobatória, tá bom? De preferência ali um arquivo só, né? Com toda essa documentação, tá? Em PDF. É necessário também você colocar, né, o seu RG, né, escaneado ali no sistema, e tem que ser o próprio RG, não pode ser substituído, por exemplo, com a CNH ou outro documento assim, tem que ser o próprio RG, tá? E no caso de candidatos estrangeiros, pode ser o passaporte. Bom, também uma cópia do CPF escaneada, o título de eleitor, ou quitação eleitoral. No caso dos homens, né, documento militar, né, de ter sido, enfim, está em ordem com a questão militar, e justamente a comprovação, né, da sua graduação ou mestrado, né? Como eu falei, é possível, depois do início das atividades, você apresentar a versão final, caso você ainda não tenha concluído definitivamente. Porém, se você não apresentar esse documento, né, logo no início das atividades do programa, você não poderá continuar, mesmo tendo sido selecionado. Então, no ato da inscrição, se você não tiver, é possível participar do processo seletivo, mas à medida que você é aprovado e as atividades do programa se iniciem, você precisará apresentar a conclusão da graduação ou do mestrado, tá? Caso contrário, você será desligado, porque é um requisito para estar na pós-graduação, ter concluído a etapa anterior a ela, tá? No doutorado, os documentos são semelhantes, né? O diferencial é que você terá ali também o histórico escolar do mestrado, né? E, de fato, os outros documentos são os mesmos, né? Temos ali o projeto de pesquisa, no caso do doutorado, a dissertação, se já tiver sido defendida, né? Senão você pode apresentar depois. Você tem também o Lattes atualizado, os comprovantes, o histórico escolar e os documentos pessoais, né? Bom, não esquecendo de que esses documentos serão escaneados, eles têm que estar numa visibilidade boa, né? Documentos, às vezes, as pessoas não usam o scanner, né? Usam
o celular, etc. Então, ter cuidado com a questão da iluminação e também com a qualidade da imagem, né, desses documentos que serão inseridos ali, né? Aqueles documentos que não estiverem em uma resolução visível, aceitável, eles vão ser reprovados, portanto, a inscrição será indeferida. Então, cuidado na hora de fazer a inserção desses documentos no sistema, tá bom? Proficiência em língua estrangeira. A língua estrangeira ela é muito importante nos programas de pós-graduação, porque a gente exige essa proficiência, porque a gente vai precisar que esse aluno faça leituras, né, principalmente de referenciais, né, nas disciplinas, na própria construção das teses e dissertações, e então ele precisa ter um domínio mínimo da língua estrangeira. Então, no nosso caso, já a gente pede logo no início. O programa não oferece uma prova de proficiência, você pode tem a liberdade, né, de fazer no local que achar melhor, mais conveniente, né? Então, tem escolas de línguas que oferecem essas provas de proficiência, tem algumas universidades também que realizam, dando preferência para as instituições públicas, né? E você pode apresentar, então, um certificado de proficiência em língua estrangeira. O inglês é obrigatório, tá? Porque a literatura internacional, né, científica é veiculada principalmente nessa língua, então ela é obrigatória. Então, você vai poder apresentar também dentro de um prazo, né, ou essa proficiência em língua estrangeira. Se você já tiver em mãos, pode já apresentar junto com a documentação de ingresso, tá? De inscrição, melhor dizendo. Bom, lembrando que vários desses certificados, né, eles têm um prazo de validade, então tem que ser de preferência por volta de 2 anos, tá, esse certificado. Tá bom? Então, no mestrado, o inglês é obrigatório, no doutorado, você pode aproveitar esse inglês que já se você já tiver feito no mestrado, e pode escolher outras línguas, então, italiano, francês, espanhol, também são interessantes para, enfim, a pós-graduação, e dependendo da sua temática, mais interessante um que outro, né? Além da questão das leituras, é interessante salientar que o nosso programa tem uma forte inserção internacional também, com a vinda de pesquisadores estrangeiros, a gente também se esforça bastante para que os nossos alunos saiam do Brasil e participem de atividades fora, como a gente ouviu no relato dos nossos alunos, né, do Jean e da Beatriz, participando de evento, participando de atividades fora, ficando uma temporada fora do Brasil também, para coleta de dados ou participação em grupos de pesquisa de fora e outras atividades. Então, a questão da proficiência ela é fundamental para qualquer programa de pós-graduação, principalmente por causa das leituras, mas também pela mobilidade, né? E também pelo fato de a gente receber docentes e, eventualmente, também alguns discentes de outros países, tá? Muito bem. Então, esse comprovante, ele tem que ser providenciado, né, tem que ser apresentado ao programa até a época da qualificação, né, que é uma etapa que precede ali a defesa, tá? Então, você tem mais ou menos ali um tempo, se você não tem no momento do ingresso no programa, você tem um tempo para se dedicar ao estudo e também de conseguir esse comprovante, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre o projeto de pesquisa. Durante esse mês, vocês devem ter participado, ou se não participaram também, não há problema, né? O projeto de pesquisa é onde você coloca, né, apresenta o que você pensa em termos de pesquisa, em termos de temática e como fazer,
né? Ela segue uma estrutura clássica. Quem já participou de projetos de iniciação científica, etc., conhece, mas, enfim, é muito próximo àquela estrutura de trabalhos acadêmicos de forma geral. Então, você tem uma folha de rosto, que é aquela folha inicial, só que ao apresentar esse projeto para o programa, a gente quer que você coloque apenas o título do projeto, não o seu nome, porque geralmente nos trabalhos acadêmicos você coloca o seu nome, o nome da instituição, né? O título do trabalho, onde ele foi apresentado, data, local. A folha de rosto deve conter apenas o título, sem o seu nome, porque os projetos são avaliados de forma anônima, né? Dos candidatos, a gente não tem conhecimento na primeira etapa do processo seletivo de quem são os candidatos, só aqueles que são selecionados na primeira etapa é que a gente passa a ter acesso aos outros documentos que são apresentados, então o currículo, etc. Tá? Então a folha de rosto deve conter apenas o título do projeto. Em seguida, um resumo de 10 a 15 linhas, que vai ser a síntese, né, da sua proposta. Ali você vai apresentar o tema, qual o seu objetivo e como você pretende desenvolver, né? Então, o resumo é um retratinho 3x4 da sua proposta de pesquisa. Em seguida, você tem aquela estrutura clássica, então, introdução, justificativa, objetivos, um referencial teórico, procedimentos, o cronograma de execução e as referências, né? Então, a introdução em que você vai apresentar o tema, a problemática, da onde surgiu aquela ideia, né, aquele tema de pesquisa, por que ele deve ser investigado, na sua opinião, né? Qual a importância qual a contribuição do estudo daquele tema, né? Quais os objetivos, então, que você pretende alcançar com o desenvolvimento da pesquisa que você está propondo. Outros trabalhos, né, outras pesquisas e textos em que você vai se apoiar para realizar o trabalho. Então, você pode incluir ali os textos clássicos, que tem a parte conceitual, né, do tema que você vai abordar, e também alguns trabalhos que já tenham sido desenvolvidos, sejam próximos, semelhantes àquele que você está propondo, né? Bom, em seguida, como você pretende realizar, né, esse trabalho, né? É um trabalho teórico, é um trabalho de campo, você pretende realizá-lo de que maneira? Então, quais são as etapas ali e as formas de realização da pesquisa, tá bom? E qual o cronograma, né? Como que você pensa em organizar o seu tempo ali para a execução da pesquisa? Lembrando que no primeiro momento você tem o cumprimento de disciplinas, né? E depois é que você vai se dedicar à pesquisa. Então, para o mestrado, geralmente, no primeiro ano, você se dedica a cumprimento, né, dessas atividades obrigatórias, que envolvem não apenas as disciplinas, mas também publicações, participação em eventos, etc. E no segundo, né, você se dedica ali exclusivamente à execução da pesquisa. No caso do doutorado, você tem um pouquinho mais de tempo ao cumprimento dessas atividades obrigatórias, e depois o restante é a realização da pesquisa propriamente dita, tá? As referências são a indicação das fontes que você utilizou, né, para a elaboração do projeto. Devem ser incluídos ali todos aqueles trabalhos que você citou, né, que você mencionou ao longo do projeto. Bom, o projeto não deve ser muito extenso, ele deve abranger em torno de 15, no máximo 20 páginas, tá? Essas 20 páginas você não precisa contar ali as referências, tá? Então, são 20 páginas de texto, incluindo ali a introdução, o resumo, até o cronograma de execução. O projeto deve estar em PDF, né? E o interessante é que a temática, ela deve, embora você não precise indicar,
né, no texto a qual linha você pretende se vincular, né, o tema está vinculado, mas é interessante que você apresente o tema, discuta o tema, de tal forma que a gente possa identificar ali qual o vínculo dele com as linhas de pesquisa do programa, né, que tem que ser de alguma forma, a sua proposta tem que estar de alguma forma articulada a uma das linhas que foram apresentadas agora há pouco, né? Então, a primeira etapa é a avaliação dos projetos, né? A gente não tem acesso aos autores desses projetos, então avaliaremos o tema, a forma como o projeto está proposto, né? Então, a gente quer ver se, de fato, trata-se de uma pesquisa acadêmica, e se a temática está vinculada a alguma das nossas linhas de pesquisa no programa, tá? Aqueles projetos, então, que forem pré-selecionados, né, todos os professores terão acesso a eles e vão analisar e selecionar aqueles que eles têm interesse, possivelmente, em orientar. Tá? Então, aí vem uma segunda etapa da pesquisa, né, do processo seletivo. Né? Nessa segunda etapa, a gente vai conhecer um pouco mais agora do candidato. Né? Então, aí sim a gente vai ter acesso à documentação do currículo Lattes, aos comprovantes, etc. E também faremos uma conversa, né, com cada um dos candidatos que forem selecionados para essa etapa. Bom? Muito bem. No projeto, então, como eu falei, a gente vai verificar a proposta, se está articulada, se a redação, né, é uma redação que é compatível ao ambiente acadêmico, né, se o projeto é algo execuível. É claro que a gente sabe que, uma vez que o aluno ingressa no programa, após eles as disciplinas e também de conversas com o orientador, etc., há ajustes na proposta, né? Mas, num primeiro momento, a gente quer ver justamente se o aluno consegue organizar, né, uma proposta de pesquisa, se aquela proposta é coerente, se é viável, se ele sabe organizar e também tem conhecimento dos principais autores, do referencial teórico daquela área. Tá? Então, é isso que é analisado no projeto. Na segunda etapa, então, quando a gente já fez essa avaliação, a gente quer conhecer o candidato e também como ele vê aquela proposta, né? Para ele mesmo apresentar a proposta do projeto. Então, a gente vai fazer perguntas do projeto, da trajetória dele, o conhecimento que ele tem sobre aquele tema que ele está propondo, enfim, um bate-papo ali com o candidato sobre a sua trajetória, sobre a inserção, interesse na pós-graduação e principalmente conhecimento a respeito do projeto. A gente vai discutir um pouquinho o projeto em si. Muito bem, aqui a gente tem nosso calendário, então, até setembro as inscrições. No dia 14, então, a gente já vai informar aquelas inscrições que foram aprovadas, ou seja, que não tem nenhum problema, que a documentação está em ordem. De 15 a 16 de setembro, prazo para recursos, caso a inscrição tenha sido indeferida. A partir do dia 21, a gente já faz a divulgação daqueles que vão, de fato, participar do processo, né, seletivo, e de 22 de setembro a 7 de outubro, os professores do programa estarão avaliando os projetos. Tá? Dia 18 de outubro, então, durante esse período, eles fazem as avaliações e passam, né, a lista daqueles projetos que foram pré-selecionados. No dia 18, a gente faz a divulgação dessa primeira etapa e depois a gente faz um calendário de entrevistas e arguição. Né? Essas entrevistas e arguições vão ocorrer de 24 de outubro a 4 de novembro. Tá? E a gente vai divulgar, claro, esse calendário aí de arguições antes do início desse período.
E, finalmente, dia 11 de novembro, o resultado final do processo seletivo. Bom, esse é o nosso calendário, vocês podem tirar dúvidas, né? Além de ler atentamente o edital que está disponível na nossa página, nós temos também um e-mail, né? Processo seletivo, tudo junto, né? @marilia.nespr, para que você possa tirar as suas dúvidas, tá? Mas a gente recomenda que você leia atentamente o edital antes de mais nada. Muito bem. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação. Caso não tenham dúvidas, nós vamos passar para outra etapa, né, do evento, que é o retorno a respeito da dinâmica que ocorreu ao longo desse mês aqui de julho, né? Eu coloquei no chat também um formulário para que vocês nos deem um feedback a respeito do evento, das temáticas, da forma como ele ocorreu e também sugestões para as próximas edições do evento. Se as entrevistas serão presenciais, não foi feita essa discussão, Cláudia. É uma boa pergunta. Na medida do possível, elas serão presenciais, mas a gente também pensa em candidatos que são de fora, né? Então, é bem possível que a gente mantenha, se não exclusivamente online, também essa possibilidade para que seja presencial. Mas, infelizmente, eu não posso responder essa dúvida agora, se serão todas presenciais ou também à distância. Tá? Mais alguma dúvida? Bom, ficaremos à disposição, né, através do nosso e-mail, telefone e também na página do programa, para dúvidas que possivelmente vão surgir quando vocês estiverem tendo acesso, né, olhando mais atentamente o edital e próximo à submissão, né? Então, a gente vai poder esclarecer as dúvidas ali. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, agradecer também aos professores, né, que fizeram a apresentação das linhas até aqui, e vou passar para vocês o link dos grupos do Meet para as discussões e o feedback da dinâmica que ocorreu ao longo desse mês. Aqui no chat estão os links dos grupos e a equipe que trabalhou junto com vocês ao longo desse mês já deve estar aguardando ali. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A gente aguarda as propostas, né? Espero que vocês se animem a ingressar na pós-graduação. A questão da ciência, né? Embora esteja passando por um momento bastante difícil no nosso país, né? Mas é algo realmente fascinante ter essa oportunidade de fazer discussões, leituras, enfim, de aprofundamentos, de muitas trocas, né, entre todos os participantes. Tem informação ali de que não saiu, não está abrindo o formulário. Eu vou passar de novo nos grupos, tá? Vou ver o que aconteceu e posso passar novamente esse formulário de avaliação lá nos grupos do Meet, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e boa sorte a todos aqueles que pretendem ingressar e ficamos à disposição, tá bom? Um ótimo dia a todos e todas.